seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Conversa Diária. Aqui no meu, no seu, no nosso bate-papo leve e descontraído e cheio de boas histórias para contar. A nossa convidada de hoje tem muita história boa para falar para gente. Ela tem formação na área do direito, porém ela atua como terapeuta integrativa, naquelas de constelação, terapia holística, muita coisa boa. Nós vamos conversar então com Rose Múcio Gaspar, ela que vai trazer para a gente essas novidades. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. É uma satisfação poder te receber aqui no Conversa Diária. É sempre um prazer. Muito bom. Então vamos primeiramente, antes de entrar na sua área, que você atua como terapeuta integrativa, gostaria de conhecer primeiro quem é Rose Múcio Gaspar. Rose Múcio Gaspar é nascida em Avaré, aqui perto. E desde criança eu já gostava de energia, de algumas coisas diferentes, mas naquela época ninguém sabia o que era isso, ninguém conhecia, então eu fui levando. Gostava muito de anjos, de natureza, de plantas, de água corrente, de animais, e ficava só por isso. Aí quando eu vim para Bauru, vim fazer direito, aí comecei a buscar livros e conhecer mais coisas alternativas, ou as essências de Bach também, né, os florais de Bach, e assisti algumas palestras que eu tive oportunidade, e foi despertando cada vez mais e sentindo que isso era a minha vocação. Mas, mesmo assim, fui trilhando o caminho mais convencional, porque não tinha essa profissão. E depois de muitas voltas, ter ido parar lá na Amazônia, no Amapá, trabalhando com turismo, porque do direito eu fiz especialização em turismo, fiz mestrado em desenvolvimento sustentável pela Universidade de Brasília, e trabalhando por lá eu fui conhecendo um pouco mais, lá na Amazônia. E quando eu cheguei aqui já existiam cursos de Reiki, alguns cursos alternativos, e aí eu comecei a fazer curso, não parei mais, porque era o que o meu coração palpitava. Sua vocação, como você mencionou, Sim. Alguém na família também tinha algo assim, já nessa área, ou foi algo inédito para você? Como que funciona? Inédito. Até foi um desbravar de barreiras. Muito bom. Para a gente entender, em primeiro lugar, para quem não conhece ou para quem já tem um pouco de conhecimento, para esclarecer o que é a terapia holística, o trabalho que você faz também, que é a mesa radiônica, entre outros que você atua. Esclarece para a gente, em primeiro lugar, Rose, do que se trata e como que funcionam essas terapias. Tá. Essas técnicas existem há muitos séculos, né? Tem técnicas que são mais antigas do que a vinda de Jesus à Terra. Por exemplo, o uso do cobre, a radiestesia radiônica, são coisas muito antigas. A cura através do Reiki, tudo isso já existia. Depois houve um período que isso foi caindo no esquecimento, o esquecimento, digamos que forçado, né, que queriam que vingasse as técnicas da medicina convencional, ortodoxa, e puseram tudo isso no ostracismo, dizendo que tudo isso não tinha validade e tal. E hoje já tem um florescimento dessas técnicas integrativas novamente. Essas técnicas são aquelas que veem o ser humano como um todo. Não vem só uma espinha que você tem, uma infestação de espinhas na bochecha, por exemplo, ou uma unha encravada. A gente vai ver a raiz disso. Por que estão dando as espinhas? O porquê da unha encravada? Essa unha encravada normalmente tem a ver com perfeccionismo. Então, é uma característica nossa e que a gente pode abrandar e, com isso, a unha deixa de encravar, né? Então, são coisas simples. A medicina convencional, há uns anos atrás, ela ia lá e arrancava a unha
porque estava encravada, porque ia nascer nova e não ia encravar. Mas não adiantava, encravava do mesmo jeito, porque a raiz do problema, o que causava o encravamento, que é o perfeccionismo, a pessoa ser muito metódica, muito rígida, não tirava. E hoje a gente sabe que abrandando a personalidade em algumas características que são muito, muito fortes, a gente consegue um equilíbrio do corpo, porque o corpo é o espelho da alma. Muito interessante, você trouxe um exemplo, claro que você vai trazer outros exemplos aí que muita gente vai se identificar com certeza. E como que é feita essa avaliação para chegar nesse conceito? Aqui você trouxe da uma encravada, mas para estudar esse um todo do indivíduo. Olha, existem muitas correntes, tem o Dr. William Reich, que é um psiquiatra alemão, ele tem uma técnica. O Dr. Edward Bach, que era um médico infectologista inglês, tem uma outra forma. O Dr. Edward Bach foi quem compilou o sistema dos florais de Bach. Ele dizia que entre a pessoa abrir a porta do consultório e caminhar até a escrivaninha, onde ele estava sentado atrás para atender a pessoa, tinha que o diagnóstico estar pronto. Pela forma com que a pessoa andava, como ela se portava, como ela olhava, até o jeito de se vestir, cabelo, tudo. Enfim, um olhar geral pela pessoa já dava para saber o que estava mais forte nela, quais os seus padrões de comportamento, as qualidades, né, as suas virtudes, o que podia estar sendo um empecilho. A terapia integrativa ainda é um tratamento alternativo, porém a medicina já reconhece, é isso? Isso, hoje já temos a medicina integrativa. Aqui em Bauru temos vários médicos integrativos. Antes tínhamos a medicina homeopata, né? Que já trabalhava com isso. Depois foram fazendo outras mudanças, os médicos foram se abrindo a outros tratamentos, acupuntura, e depois foi caminhando até a medicina integrativa. Então, existe a medicina e existem terapeutas integrativos, que é o meu caso. E que é uma junção do que você trouxe aqui para gente, por exemplo. Eu posso trabalhar junto com os médicos integrativos. Tá. Eles passam a parte de suplementação, enfim, todo um regime, uma dieta, toda uma história. E a parte de trabalhar com as energias em si, sou eu que faço. Você tocou num ponto interessante, energia, né? Reiki trabalha com a imposição de mãos, é isso mesmo? Isso. Quero que você detalhe mais, né, para quem não conhece esse universo, inclusive, né, dessa questão da energia, como, né, da imposição de mãos, ela pode ajudar alguém. É porque antigamente nós tínhamos só a física newtoniana, aquela que Isaac Newton descobriu. E aquilo era muito cartesiano, muito racional. Hoje nós temos a física quântica, né? Que o Planck descobriu e tem resultados diferentes de acordo com a intervenção de alguém que está observando ou não. Então, tudo isso veio mudando todos os conceitos. Isso se espalhou por várias áreas. E por isso da medicina integrativa e todo esse resgate dessas técnicas que estavam esquecidas. Começou-se a pesquisar e descobriu que elas eram muito válidas, muito boas. E aquela vozinha que mora lá naquela casinha com as ervinhas, de repente com um benzimento, alguma coisa assim, tem seu valor e tem explicação científica para isso. Muito interessante. Hoje se explica cientificamente tudo. Com isso, a gente sai dessa ignorância, né, do desconhecimento. E com isso também desmistifica. A gente sabe que isso não tem nada a ver com magia negra, com coisa ruim. A gente sabe que são possibilidades. Porque nós somos feitos de 4 pilares: físico, mental, emocional e o energético. E aí você precisa do equilíbrio, da harmonia entre esses 4 pilares. E essas energias vão trabalhar, porque o físico é a última parte. Quando aparece no físico uma doença, um câncer, um bruxismo,
uma cefaleia, que seja, é porque já deu muito sinal antes, sinais diferentes. E o nosso corpo, a gente não prestou atenção. Isso é besteira, isso é frescura. E não se dá conta. Aí vem no físico. Você não vai cuidar? Então vamos pôr no físico. Aí você vai atrás. Só que quando você toma só a medicação alopática, ela vai trabalhar só o físico. E os outros ficam excluídos, ficam ignorados. É onde você trabalha com esse todo. Entre as suas técnicas, uma delas é a mesa radiônica. Gostaria que você falasse, eu vou me colocar aqui como uma posição de uma criança que não sabe nada, né? Trazendo isso nesse sentido, detalhadamente, o que seria. E também tem a frequência de brilho. São diferentes? Totalmente diferentes, mas uma complementa a outra. A mesa radiônica, você vai ter um espaço, uma mesa que a gente fala, mas pode ser um papel, né? Pode ser feito em papel. E você usa um pêndulo para trabalhar ali a radiônica e radiestesia, né? E tem símbolos que você usa, símbolos que foram tirados, tiveram inspiração na natureza, mas na verdade eles têm a explicação do porquê eles funcionam. Tudo isso científico. Eu não estou falando nada em achismo aqui. Isso não tem a ver com religião nenhuma, tá? Isso não interfere em religião de ninguém. Então, você vai, através da pendulação ali, vendo onde estão os problemas, diagnosticando, e você consegue, com várias ferramentas ali na mesa, dissolver muitos bloqueios, muitos nós, muitas questões que estão empedernidas, digamos assim. Pode ser no físico, pode ser no mental, no emocional, no energético. E você tem as frequências de brilho, que é uma outra técnica que o cliente deita numa maca, relaxa, até dorme. E eu vou trabalhando com toques sutis, com cristais programados no corpo também, com alguns sons, e vai soltando os bloqueios, harmonizando a pessoa por inteiro, desde o pé até a ponta do cabelo. Excepcional, muito bom. E assim, pensando nesse tratamento num todo, quando procurar, como identificar, tem algum caso em especial, assim, que a pessoa fala, não, acho que está na hora de procurar um tratamento aí como o que você hoje faz os atendimentos? Sim. Se você não está conseguindo dormir direito, se você tem bruxismo, uma cefaleia, se você foi diagnosticado com alguma doença e não quer se encher de remédios, você pode associar ao tratamento convencional alopático essas técnicas que vão possibilitar uma aceleração da cura, né? Vai trazer muito benefício e ampliar essa cura, às vezes, para outras áreas do seu corpo, talvez um emocional, alguma coisa assim, que você nem tenha se dado conta. E se você tiver questões também emocionais, ou questões mentais também, pode ser usado também em todos os aspectos da sua vida. Ou você não tem nada, você está super zen, super good vibes, super bem, mas você quer se sentir melhor ou quer manter esse estado que oscila um pouco, a gente vai soltando bloqueios, traumas, medos, né, as fobias, e com isso você vai ficando cada vez melhor. Aí retarda o aparecimento de doenças ou até extingue o aparecimento de doenças que poderiam vir e cura de muitas e até um prolongamento da vida com qualidade, porque se prolongar a vida e ficar na doença, não tem vantagem. Questionando ainda sobre o tratamento alternativo. No caso, é necessário ter fé para que realmente cure? Vamos trazer também essa questão da fé. Ou não tem nada a ver mesmo? Uma coisa não está relacionada com a outra. Então, vamos explicar. O tratamento funciona. Muita gente vai que nem São Tomé e tem resultados muito bons. Tem uma pessoa que engenheiro civil, muito racional, só cálculos e tal, e me procurou e estava com uma inflamação na próstata e não conseguia mais dormir à noite,
porque tinha muita vontade de ir ao banheiro, mas não conseguia ir, e já não dormia mais à noite. Uma sessão que nós fizemos já foi o suficiente para à noite ele dormir bem, fazer o xixi dele contínuo, já contínuo e tal, e ficar bem. E aí ele teve a comprovação, né? E outras pessoas, eu tenho inúmeros casos para te contar aqui. Eu falo isso porque ninguém toca muito em próstata, todo mundo acha que é só cirurgia, e não é. Nada é só cirurgia. Cirurgia é muito invasivo. Tem outras ferramentas que podem ser utilizadas. Mas, se você tiver fé, você não precisa nem ter fé, você se abrir, ir lá desarmada, solta, leve, você vai ver que o resultado é muito mais rápido. Mas se você for lá tensa, nervosa, não, isso não vai dar certo. Aí isso é charlatanismo. Não sei o quê. Por desconhecimento. Porque se você estudar um pouquinho, você vai ver os fundamentos e o porquê de tudo. Mas se você for assim, toda tensa, assim, até romper esse bloqueio, até você se soltar, vai um tempinho a mais. Mas não que você não consiga. Só vai demorar um pouco mais até vencer esse bloqueio. Mas a cura é para todos. Isso é muito bom. E os atendimentos, eles são necessários somente presencialmente ou você também atende à distância? Não, os atendimentos podem ser da forma que o cliente quiser. Eu atendo pessoas em outros países, eu tenho vários clientes que eu nunca vi pessoalmente. Funciona. Total, total. Hoje mesmo eu estava conversando com uma que está lá no sertão de Minas Gerais. Eu atendo ela lá em Minas e atendo o irmão dela que mora nos Estados Unidos. Eu nunca vi nenhum dos dois. Nem sei a cidade onde eles moram ao certo. Mas, assim, em pouco tempo, o resultado, a mudança dos dois é fantástica. E um é homem, o outro é mulher, então independe de sexo, independe da crença religiosa, independe de qualquer fator. É muito rápido o resultado. O resultado é até mais rápido do que, em muitos casos, de uma terapia convencional, do que um remédio de psiquiatra que você toma e fica naquela dependência. Esses tratamentos não causam dependência. Você vai fazer o tratamento por um certo tempo, você entra no seu eixo, no seu cerne, né, naquele equilíbrio, e você não precisa mais de tratamento, de remédio, de nada. Você fica super pleno, super bem. E tem remédio que você fica a vida inteira dependente. Vamos aproveitar então, deixar algumas dicas para quem está nos acompanhando, ainda mais, né, nesse cotidiano que a gente tem de tão agitado que nós temos no dia a dia. Que dica que você deixa para as pessoas, né, hoje, numa vida assim tão corrida, que às vezes não para se cuidar? Uma coisa básica. Básica e barata. Tem essa pulseirinha de cobre, né? A gente usar o cobre, ele é muito bom, porque ele é antifúngico, é antibacteriano, ele ajuda a trazer o ferro para o corpo, a formar glóbulos vermelhos, atua no sistema imunológico, formação de ossos, tecido conjuntivo, em várias áreas do nosso corpo, é muito benéfico. A parte emocional também. Então, de repente, beber água numa canequinha de cobre ou ter uma garrafinha de cobre para pôr a água para tomar é muito bom. Trocar o creme dental com flúor por um creme dental sem flúor. O flúor é prejudicial para a saúde, hoje já se sabe. Até há pouco tempo atrás a gente achava que vai ficar sem flúor e a cara e os dentes. Hoje já se sabe cientificamente que o flúor não interfere nos dentes, na saúde bucal, e sabe-se que ele calcifica a pineal, que é uma glândulazinha que a gente tem dentro do cérebro. E essa calcificação é muito ruim, é prejudicial. Entendi, estou aqui refletindo sobre o todo que você está falando para nós. E uma outra questão também, que já tive informações contigo, sobre trabalhar a criança interior. O que é isso? Do que se trata? Mas olha, antes a gente vai para um rápido intervalo, você responde para a gente já, tá bom? Tá.
Nós voltamos já já. Fique com a gente, não saia daí. Até mais. Voltamos com Conversa Diária. O bate-papo de hoje é com a terapeuta integrativa Rose Múzio Gaspar. Antes do nosso intervalo, havia pedido para explicar sobre essa questão da criança interior. Explica para a gente o que é isso, como que funciona. As crianças internas, feridas, claro que a gente vai falar das feridas, porque as que estão bem, né? São aspectos nossos, que podem ter a nossa idade atual, mas podem ter minutos de vida. São aspectos que não ficaram bem para a gente e, às vezes, a gente carrega isso pela vida inteira e não sabe, não consegue resolver. Então, muitas vezes, você faz técnicas caras ou vai em profissionais carésimos, toma suplementos ou medicamentos caros, mas não trabalhou a raiz, que é uma criança interna ferida. São arquétipos, aspectos nossos que estão doloridos. Às vezes é um aspecto nosso que está choroso, que está angustiado, com medo. Às vezes é um medo de escuro quando você era criança. Às vezes a mãe tirou a chupeta sua e da sua irmã. A sua irmã nem saiu de boa, mas para você aquilo foi traumático. Não que a mãe tenha feito por mal, porque a mãe sempre faz o melhor, a mãe sempre é amorosa e sempre faz o melhor para o filho. Mas para você, aquilo não soou legal. Então, a gente faz um trabalho e reconfigura isso dentro de você. E você se liberta disso. E aí você volta a ficar mais plena, mais confiante, de repente, mais alegre. Enfim, para cada um é do jeito, de acordo com como isso está dentro da pessoa. Quantas crianças feridas que se encontram por aí, né? Acho que a gente pode fazer várias reflexões, é um assunto para a gente, um outro momento, inclusive. Sim. E dentro dessas suas terapias, você também trabalha com a constelação. Sim. Tudo isso faz parte aí para trabalhar um todo, inclusive dessa criança ferida. Sim. Conforme vem a técnica, às vezes, eu digo que é que nem uma cebola, com várias cascas. Às vezes você tira uma casca e você vê que tem um podrezinho lá no miolinho. Aí tem que tirar uma outra casca. Então, às vezes, você trabalha com uma técnica, vamos supor uma técnica, uma sessão de frequências de brilho, e você vê que aflorou uma criança interna ferida. Aí eu vou, trabalho aquela criança, resolveu, mas, de repente, aquela criança ferida dá ensejo a um trauma, uma questão no seu núcleo de origem. Ou seja, você, papai, mamãe, os irmãos... Às vezes tem até aborto na família ou não, e aí você precisa trabalhar aquilo, soltar aquilo ali, porque às vezes o trabalho não é só seu, só individual, às vezes precisa desse trabalho nesse primeiro núcleo que você conhece, ou em outros núcleos, pode ser uma constelação empresarial, pode ser na empresa que você trabalha também, mas você precisa ir soltando. Então, conforme vão aparecendo essas demandas, a gente vai trabalhando e vai resolvendo para o ser humano ficar cada vez mais íntegro, melhor, se colocando com mais autonomia e alegria, mais pleno no mundo. E eu não posso deixar de perguntar também como que Rose trabalha a sua própria criança interior ou no seu todo também. Como que funciona para você? Para mim... Claro que quando eu vejo alguma questão que para mim fica difícil, eu procuro algum terapeuta, algum profissional amigo, conhecido, assim, que eu já tenho, já sei mais ou menos a técnica que vai funcionar e eu sei qual terapeuta que trabalha com aquela técnica e eu uso, porque todo cuidador precisa ser cuidado. Assim como um psicólogo sempre faz o acompanhamento dele, a gente também precisa, porque somos humanos, né? Como humanos, somos perfeitamente imperfeitos. Muito bom. E vamos aproveitar, então, deixar mais dicas para quem nos acompanha no dia a dia, por exemplo, Rose. Como que as pessoas podem se cuidar, né, na sua rotina diária, mesmo nesse mundo tão corrido, como a gente já mencionou aqui? Alimentação.
Alimentação é a base de tudo. O alimento é que vai formar uma célula saudável no seu corpo, que vai formar um órgão saudável e todo o seu corpo saudável. Não adianta você passar perfumes, maquiagens caras, roupas caríssimas, se você não se alimentar bem. Então, é desembalar mais, né? É desembalar menos e descascar mais. Alimentos mais naturais. Tomando cuidado que hoje em dia tem muito produto alimentício e não alimento. A gente deve buscar o alimento em si, a raiz, um alimento fresco. Quanto mais fresco, melhor. Mais puro, sem agrotóxicos, né? Esses sim são os bons. Tudo que é muito industrializado, muito encaixado, que vem tabelinha do lado com valor nutricional e essas coisas, muita química, muita adulteração, muito saborizante, essas coisas, a gente tem que fugir, sabe? É mais água e menos refrigerante, menos álcool, menos até chás. Chás a gente até toma, é bom, mas é a água, mas uma água pura. Não água engarrafada também não. Se possível, de um filtro de barro, que é o melhor filtro do mundo. Filtro da época da vovó, né? Recorda aquele saborzinho do barro. Muito Esse bom, mesmo. muito bom. E como que atualmente está a aceitação das pessoas em relação à terapia holística, integrativa, de essas terapias que nós mencionamos aqui? E já aproveitando, para quem quiser saber mais sobre o seu trabalho, como que a pessoa pode ter esse contato? Tá. A aceitação está cada vez melhor, porque todas essas técnicas que eu mencionei, a física quântica, tudo isso vem demonstrando. Hoje está bem mais aberto e os meios de comunicação, essas oportunidades, né, que vocês dão para nós, tudo isso ajuda na informação das pessoas. A procura está grande e principalmente nesse mundo que nós estamos, que está bem caótico, bem tumultuado, né? Mas eu digo que é uma casa que está sendo limpa e está esse poeirão, depois vai ficar linda, maravilhosa e cheirosa. Mas nesse momento está esse tumulto e a gente auxilia bastante. As pessoas podem entrar diretamente em contato comigo, telefone é o 14 997 27 8717. E aí eu converso, explico, oriento, e a pessoa querendo pode ir lá para me conhecer pessoalmente. Muito bom, muito bom. Então vamos aproveitar agora que estamos caminhando, chegando ao final da conversa diária, e deixar um recado especificamente para quem está nos acompanhando, aquilo que estiver no seu coração. O recado é as pessoas saberem que existe uma força maior, existe Deus que nos ama muito, que nesse momento pode parecer que está tudo tumultuado, tudo sem vida, mas é só um momento passageiro. É uma transição que estamos vivendo. E tudo está se abrindo para um mundo muito melhor. Confie e aguarde. Que mensagem boa, e é que assim se torne cada vez mais rápido para todos nós, né? E vai ser. Rose, muito obrigada por você aceitar o nosso convite, esclarecer um pouquinho, né, da sua área terapêutica, né, trazer essas dicas. A gente agradece muito, viu, por confiar aqui no nosso trabalho, inclusive. Não, você é uma pessoa que eu admiro muito e sempre que precisar estou à disposição. É um prazer. Obrigada, sucesso. Conte com a gente. Gratidão. E a você, claro, que nos acompanhou até aqui, tem que deixar o meu muito obrigada pela sua companhia. E vou deixando aqui o meu forte abraço, juntamente na companhia de Rose Gaspar, que falou com a gente aqui sobre tudo isso que você acompanhou. Então, se você quiser saber mais, corre lá e fala diretamente com ela também, tá bom? Aqui meu forte abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!